Olá a todos, sejam bem-vindos a um podcast especial com um convidado maravilhoso. Hoje nós estamos prestes a mergulhar em um episódio repleto de sabedoria e inspiração sobre saúde, envelhecimento ativo e qualidade de vida na terceira idade. Nosso convidado de hoje é alguém verdadeiramente notável. Ele é um renomado profissional no mundo do preparo físico, um experiente preparador físico, e o que torna sua história ainda mais extraordinária é que ele foi cuidador de seu pai, que lutou contra uma doença de Alzheimer, e agora dedica seu tempo ao cuidado de sua mãe idosa. É uma honra receber nosso convidado de hoje, André Giongo. André traz consigo uma riqueza de conhecimento baseado em experiências pessoais que o transformaram. Prepare-se para um episódio que vai tocar o coração e enriquecer a mente de vocês. E meu parceiro aqui. Faltou o teleprompter, né? Faltou o teleprompter. Você tá robótico demais, mas vamos deixar o André falar. É um prazer estar com o André aqui. Tudo bem, André? O André é mais do que um profissional excelente, é um amigo pessoal. Eu tive o prazer de trabalhar com o pai dele, né? Um grande advogado, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Que você citou no seu primeiro episódio. Sempre cito eles, faz parte da minha vida, né? E vamos deixar o André falar um pouquinho. Hoje eu prometo que eu vou tentar falar menos. Tudo bem, Andrezão? Tudo prazer, bom? Boa noite aí, tudo jóia? Pô, para mim é um prazer estar aqui com vocês, amigos, né? E o que eu puder ajudar as pessoas aí a ter um envelhecimento melhor, procurar uma qualidade de vida com mais saúde. Eu espero que eu consiga atingir esse objetivo hoje aqui, cara. Pô, a primeira pergunta, assim, né, que a gente fez aqui nos bastidores, como emagrecer comendo carboidrato. Existe, cara. Pizza, consegue. Mas legal. André, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho em questão de como quando você se formou, por que você buscou educação física, sabe? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, da sua vida. Bom, eu sou formado em Direito também. Direito? Isso. Me formei em Direito no começo. Caramba. A minha primeira formação em Direito. Já no meio do curso eu já vi que não era muito para mim. E eu já estava muito envolvido com atividade física, luta, essas coisas. Acabei me formando, até para não parar a faculdade no meio, já estava no terceiro ano, só mais 2. Me formei, fiquei 1 ano só trabalhando. E aí no outro ano eu já entrei para Educação Física. Nesse 1 ano que eu fiquei de intermédio, meio que só trabalhando, já trabalhava com educação física. E a inspiração do direito foi seu pai? Foi meu pai. Sempre dentro de casa, sempre né? Tem, né? Não tem como. Eu e meu irmão, a gente acabamos nos formando em direito. Nenhum dos dois seguiu. Meu irmão foi para outro lado, eu fui para outro, mas... Ainda bem, né? Porque ele me adotou. Verdade. Foi bem isso mesmo, isso mesmo. Pô, é verdade, porque os dois filhos... Pô, tinha que encontrar... Tinha que encontrar um doido, né? Maluco. Encontrou. Boa. Achou, tá? Doidão. Quem procura acha, cara. Quem procura acha. Me formei já no primeiro ano, já trabalhava com atividade física, já trabalhava em academia, coisa que teoricamente não pode, porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento. Porque eu sempre treinei, já sempre fui do meio, então isso para mim foi mais fácil. Me formei, fiz alguns cursos de especialização, e aí tive a sorte de entrar para um clube legal. Trabalhei no Círio um tempo. O clube legal, o Círio ali que fica ali na Indianópolis. E aí no Círio, cara, o meu coordenador, que era um cara muito conhecido na área, tinha um amigo que dava aula tinha uma equipe de personal da Reebok. Legal. E aí esse profissional começou a dar umas aulas no Círio. E aí numa dessas aulas o meu coordenador me apresentou, a gente trocou uma ideia, o cara gostou de mim, me chamou para fazer uns testes, eu fui, fiz os testes, me dei bem, e aí de lá para cá eu comecei a acompanhar ele. E aí eu tô com ele já vai fazer 10 anos. Nossa, legal. Pô, então faz um tempo que... A Reebok faz tempo que já existe então, hein? A Reebok faz um bom tempo. Nossa, lá atrás já. Lá atrás. Legal, essa Reebok que ele trabalha aqui no Cidade Jardim, hoje ele não trabalha mais lá, mas quando ele trabalhava, tinha... na frente da Caraigá tinha a Reebok que teoricamente era Morumbi, não era nem Cidade Jardim. Entendi. E aí saiu desse prédio e foi pro shopping, quando inaugurou o shopping tudo. Entendi. E aí foi só trabalhar, né? Trabalhar e correr atrás. Foi pra você ver, você teve que correr, André, você teve que fazer o seu caminho lutando
não estando sozinho, mas porque, lógico, se você estivesse na área de direito, o seu pai ia ter uma grande influência e você teve que praticamente caminhar sozinho, buscar bastante coisa. Eu coordenei 2 academias também. Na época eu estava no Morumbi, a K2, que é a sede principal dela em Santana. Legal. E depois na Monday, que era uma outra rede de academia que tinha umas 4, 5 unidades, era menor, não chegava a ser uma Reebok, mas era uma academia de bairro bem conceituada na época. Você viu que, tipo assim, assim como eu, ele teve que desbravar a profissão dele. Desbravar a profissão. Ele poderia ter ido no caminho que seria, teoricamente, um pouco mais fácil, porque verdade, o pai Leandro. já estava inserido numa profissão, mas ele não era o que ele queria. Verdade, tem razão. Eu não me encaixava, cara. Eu, quando entrei para direito, eu queria fazer delegado, polícia, correr atrás de bandido. Mas você chegou a fazer alguns estágios na área? Eu trabalhei até o 4º ano. No meu último ano, no 5º ano, eu trabalhava na prefeitura, no período da manhã, dava aula de luta à tarde e estudava à noite. Que legal. Ah, legal. Então, sempre corri atrás do que eu queria. Tanto no direito em si, apesar de eu não me sentir tão à vontade fazendo, mas eu precisava ter uns recursos para poder passar de ano, para poder mostrar que eu sabia alguma coisa, né? Legal. E aí a educação física eu fui muito pro lado da luta e depois da musculação. Ah, por causa da luta, da né? luta. A priori foi por causa da luta. Legal. Mas você já lutava? Você já tinha alguma... Já lutava, já. Então, nesse último ano, eu dava aula de Muay Thai. De Muay Thai? De Muay Thai. Nossa, então sua canela já deve estar calejada, hein? Eu fiz Muay Thai um tempo, hein? Putz, fez legal, cara. Você fez o quê? Eu fiz Muay Thai. Brincadeira. Vamos seguir. Não Vini, não dá, Vini. Hoje tá difícil. Você acredita? Eu fiz Muay Thai, e aí desloquei o ombro, cara. Depois fiquei traumatizado. Não dá, Vini. Hoje tá difícil. Vamos mudar de assunto. Segue. E aí, André, você fez Muay Thai, e aí? E aí, quando eu me formei em Direito, eu fiquei trabalhando mais um ano numa... Aí eu fui para musculação num período, Muay Thai no outro. E o tempo que eu tinha livre eu ajudava em casa, que minha irmã tinha acabado de ter filha e tal. Então eu dava um help em casa também. Passou esse um ano, cara, eu precisava fazer uma faculdade. Porque eu já não podia mais trabalhar com a musculação sem ter uma faculdade. Até por causa de fiscalização, isso e aquilo. E para mim também, né? Ter um suporte legal, uma base boa, complementar o que eu já sabia. E eu entrei na faculdade, fiz os 4 anos de faculdade normal, mas já desde o primeiro ano eu já estava trabalhando. Até por ser minha segunda faculdade, eu já não tenho mais a idade ser mais novo, já era um cara mais velho na classe, então isso já trazia um pouco mais de respeito. Entendi. Então, para mim, conseguir trabalhar numa academia foi mais fácil. Eu também já era um pouco mais forte, já tinha um porte físico que facilitava as coisas. E aí, de lá, foi só correr atrás do que eu queria mesmo. Trabalhar bastante e fazer a coisa funcionar. Como dizia, né, o nosso amigo Perseus Buzin, se você fosse um delegado, você ia ser um delegado casca de ferida. Provavelmente sim. Com certeza. Certeza que Seu seria. tamanho, você é doido. Ia ser complicado. A galera ia tomar. E até um negócio também, porque eu desisti um pouco da área de direito, eu sei que nem é o tema. Mas, não sei, eu sei que não são todos, mas a polícia em si, cara, tem uma parte muito pesada dela. A polícia? Tem a parte boa e tem a parte ruim. E eu tinha um exemplo em casa, cara, do meu pai, que ele sempre foi muito honesto. Muito certinho, muito regrado nas coisas. O Leandro contou a história. E aí eu vi que eu ia entrar num meio que se eu fosse querer ser como ele, que era o meu exemplo, eu não ia sobreviver, né? Entendi. Entendeu? Porque para você sobressair num lugar que, como eu já falei, não são todos, mas a grande maioria, querendo ou não, participa de uma coisa que não é tão legal, de corrupção, as coisas que a gente já sabe que existe. Eu ia ser meio uma carta fora do baralho. Entendeu? Porque eu ia ter que ralar muito para conseguir alcançar um lugar legal, dentro da profissão de delegado em si, mas ia ser uma coisa que eu já estava entendendo que a coisa não ia ser fácil e que não ia ser, como posso dizer, prazeroso fazer, entendeu? Eu ia arranjar briga com muita gente. Entendi. E aí eu achei... já estava meio que na luta e a às vezes poderia você poderia encaixar em algum lugar que fosse bacana, tal. Mas assim, fora desse meio. O problema do meio, às vezes não é nem que assim, como a gente fala, né?
É igual o cara que é diretor de presídio. Você tá no meio, assim, é complicado. E não é a instituição polícia que é ruim, cara. Eu tenho vários amigos Mas são as pessoas que estão ali, que tem muita gente que não tem o caráter correto. Eu tenho vários amigos que são da polícia e, assim, são honestíssimos e são pessoas muito boas. Só que, assim, eles vivem esse dilema, esse drama. Eu imagino. Porque conheci pessoas assim e é justamente isso, cara. Eu compreendo bem o que você está falando. É complicado. A grande maioria da corporação é muito honesta, tanto que as coisas acontecem, as investigações saem, mas tem a banda ruim. A banda ruim tem. E às vezes quando você presta concurso, tem aquele detalhe, né? Você não escolhe para onde você vai. Então, como é que você faz? Você cai num lugar que às vezes a banda não é tão boa, e aí você vai arrumar confusão. Você vai dançar conforme a música. Ou você não vai dançar. Ou você não vai dançar, entendeu? Ou você vai ser, eu uso um termo que vai ser limado. Eu entendo perfeitamente. O cara te põe num canto ali, você vai ficar naquele canto. Até porque eu tive o exemplo do seu pai. Seu pai era um fiscal de rendas, do ICMS. Justamente. E popularmente a gente sempre, né, ouviu que o fiscal de renda é isso, é aquilo, outro. Vai querer sempre alguma coisa em troca. E eu conheci vários que não são. Justamente. Eu, pelo menos 3, eu vivi com eles, convivi com eles, tive boas experiências. Arrisco dizer que talvez fosse, não dos últimos, mas um dos poucos que você chegou a conhecer, cara. Porque assim, você vê que é diferente, né? Sim. Então, assim, eu vejo que, né, tudo é muito complicado, né? Mas assim, eu creio e eu sei disso, que a maioria é boa. Por isso que eu falei, a maioria é boa, mas se você cai no lugar errado... Só que, exato. Como é que você escolhe? Não é você que escolhe, entendeu? É difícil. Aí eu já vi que a coisa não ia... E eu conheci as duas partes, cara. Depois que você começa a trabalhar na academia, você conhece muita gente. E eu vi que tinha a parte muito boa da polícia e tem a parte muito ruim, cara, que é em qualquer profissão. A minha também. Tem a parte muito boa de educador físico. A gente estava falando disso agora, inclusive, né? Faz pouco tempo. Tem a parte muito ruim, que os caras não querem saber de nada, não querem saber de evoluir, quer saber só de levar a vida do jeito que tá e fazer as coisas da maneira errada. E pelos exemplos que eu tive em casa, cara, eu não ia conseguir me encaixar nisso, entendeu? Porque de duas umas, ou o abraço a causa errada e vou até o fim, e aí já que tá no errado mesmo, vai ser para ser um dos cabeças, ou é para ser um dos cabeças do bom. Sim. Mas nesse meio, cara, é uma coisa meio pesada. Você, tipo, não quis ter esse dilema, não quis ter esse dilema, entendeu? E o que eu já gostava de fazer era uma coisa que, pô, traz saúde, é outra energia, cara. E aí, Pablo, aí vai muito do nosso convidado anterior, o Carlos. Sim. Sobre o que ele falou do pai. Exatamente. Do exemplo do pai, do que o pai transmitiu para ele. E o que o nosso amigo está querendo dizer é o que o pai transmitiu para ele. O pai dele transmitiu honestidade, seriedade. Então ele levou isso. E é um tipo de coisa, Pablo, que eu comento até em casa. Eu tive muitos exemplos na minha profissão do não e do sim, do bom e do ruim. Os que me mostraram bom, as maiores experiências que eu tive da coisa boa, foi com o pai dele. Então o pai dele ajudou ele a ter esse perfil e me ajudou a eu ter dentro da profissão bem claro qual o caminho seguir. Qual o caminho seguir. Tipo, o que fazer numa questão de um caminho, de você ir para cá ou ir para cá. Então, isso que ele está falando, seu pai, ele te deu isso e me deu também. E eu sou grato. Porque o meu pai me deu muito exemplo daquela questão mais do caráter, do tal. Trabalho. Mas na parte do direito, quem me deu essa real noção foi o Marangoni, o Benedito e o Perseus. Foram os 3 que me deram uma outra visão. Que eram os 3 muito regrados mesmo. De como seguir. Certo pelo certo, cara. É isso aí. André, e como que foi, André, para você? Você poderia trazer em questão algumas experiências? Como foi o convívio em questão com o seu pai, né? Principalmente os ensinamentos, a vida. Meu pai sempre foi um cara muito fechado. Muito fechado. Falava pouco, mas o que eu gosto de falar, cara, que às vezes não é o seu discurso que pega, mas é o exemplo que você dá. Porque é o exemplo que fica. É você ver o que o cara tá fazendo, que você fala, putz, aquilo ali ele fez um negócio legal. Às vezes você fala demais e não faz o que você fala, entendeu? E eu pegava, por meu pai ser muito fechado, e eu sou um cara também um pouco mais fechado, então nossa conversa era meio aquela conversa trancada, truncadona. Um fala, outro fala, aí fica aquele silêncio. Mas os exemplos que ele me deu
serviram muito para minha base de caráter, de pessoa. Erro muito, não sou um cara perfeito, estou longe disso, mas tento sempre andar da melhor maneira possível, cara. E a nossa convivência foi muito boa. Até estava lembrando, vindo para cá, que chega uma época da vida que você quer um pouco de distância dos seus pais, né? Pô, eu tava começando a treinar jiu-jitsu, um campeonato, falei, pô, pai, não precisa ir, eu vou sozinho, já sou grande e tal. E no final do campeonato, eu nem tinha pedido para ele nem nada. Como veio os caras começaram a me chamar, eu comecei, pô, ali em cima, eu fui ver, ele estava assistindo, cara. Nossa. Então foi sem me avisar. Sério. Mas estava lá, sempre presente. Então isso é uma coisa que vai te trazendo aquela confiança e você sabe com quem você pode contar, entendeu? Por mais que ele fosse mais fechado, eu sei que se alguma coisa acontecesse, ou se eu precisar de alguma coisa, ele estava sempre ali, cara. Legal. E acho que é a função do pai mesmo, né? Que legal. Mas essa é uma fase que eu tava vindo pra cá, eu lembrei disso, cara. Eu falei, pô, aquela história, pô, 18, 19 anos, você já quer ter uma certa... Não precisa, os caras vão ver chegando com meu pai, pô, nada a ver. E aí ele fez, me deixou lá, falou que ia embora e não foi, cara. Deu uma volta no quarteirão, estacionou e foi me assistir. Caramba, que legal. Então isso é uma parada legal, cara. Isso aí é dose. Eu já vejo isso com meus filhos hoje. Você imagina, cara. Cara, e é o que acontece mesmo. E a gente como pai, eu faço a mesma coisa, eu dou a volta e vou Quer estar junto, Então, quer mas assistir. eu acho que antigamente, o meu pai também, meu pai é nordestino, aquela coisa brutona, sabe, duro. Aquele amor caloroso, eu acredito que... Eu acho que nossos pais não tinham aquela, né? Então, até porque, em relação ao meu pai em si, ele perdeu o pai muito cedo. Com 5 anos ele perdeu o pai. Então ele não tinha uma figura de paterno, assim, que entendi. abraçasse, desse aquele carinho todo. Minha avó, naquela época, acabou casando de novo. E, pô, pra você casar naquela época de novo é complicado. É verdade. Entendeu? Se eu põe aí uns 50, 60 anos atrás, viúva ficava viúva, não casava de novo. É verdade. E o padrasto, ele sempre foi um cara muito gente fina, mas não tinha aquela proximidade, né? Os filhos eram muito ciumentos, não tinha de ser o filho que não era filho, entendeu? Então o cara talvez não desse muito carinho assim, até para não ter outro problema com os filhos, que eram filhos dele mesmo. E meu pai sempre correu muito atrás do que ele queria, trabalhou, tudo, e por ser um cara mais fechado, talvez eu conseguisse botar essa coisa mais para fora, assim, de ser mais... Não que faltasse carinho, que faltasse atenção. Mas é o que você está falando, a educação deles era diferente. Era diferente. É que a gente conversou do seu também, né, Leandro? Não podia ser muito meloso, muita coisa assim, porque tinha todo aquele lance de, pô, tá criando um homem, não tá criando um homem. Exatamente. Tem que mostrar dureza, entendeu? Tem que preparar o menino pra vida, não... Qualquer coisinha de não, tem que aprender, vai apanhar, vai bater a cabeça. Verdade. Vamos direcionar, mas se quiser fazer o que quer fazer, vai fazer o quê? Não deu certo? Pô, a gente falou, corre aqui, ó. E aí é dando as diretrizes, as diretrizes. Entendi. Mas carinho assim, cara, nunca faltou, mas também nunca foi em excesso. Nunca foi tão, assim, não foi muito público, né? Um negócio mais velado, casa, né? Mais dentro de casa mesmo. Que era mais diferente. Que era mesmo que a gente tinha cultura, né? Um exemplo, pai, que era muito assim. Como você falou, criava para ser um homem, não posso mostrar minhas emoções. Sempre era muito fechado. Muito fechado. Engraçado, hoje se você não abraça e beija o filho acha que é rejeitado. Que então, louco isso. Você vê como a coisa mudou. Como a coisa mudou. Mas naquela época, se o pai viesse abraçar muito, você fala, pô, pai, o que tá acontecendo? Ele tá abraçando toda hora, o que tá acontecendo? O que você quer, né? O que você quer que eu faça? Entendeu? Então, tinha esse lance. E chorar não podia chorar também, né, André? Então, cara, eu sempre fui muito chorão, pior é isso. Sério, André? Sempre foi muito chorão? Pô, tô me segurando pra falar dele, já começa. Falar do meu pai é fogo, cara. Não faz isso, eu treino com o cara. Ele não pode. Já vai ter arma pra segunda-feira falar, pô, André, vou falar do seu Marangoni, senta aqui. Não pode, porque aí o cara vai pedir pra fazer o exercício, eu vou falar, você chorando. Ô, André, e como que foi em questão esse momento já do seu pai ficando mais idoso, questão do trabalho, convívio ali contigo? Então, cara, essa foi a parte mais legal. Não dele ficar doente em si, mas foi a parte que eu mais me aproximei. Eu sempre fui a ovelha negra da família, cara. Quem fazia as coisas erradas, quem não obedecia, quem era o... É mesmo, André? Putz, fui, cara. Eu sempre aprontei. E é pra você ver, a minha primeira aparência... Olhando pra você, foi, puxa, um cara André bonzinho, sempre né? foi bonzinho. André sempre foi um exemplo.
Mas agora ficou com medo. Mas o que aconteceu, cara? Quando começou o cinto a apertar, ele já estava mal um pouco antes da pandemia. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, André. Claro. Você... Eu sou do meio, tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Ah, então vocês são em 3. Somos em 3. Minha irmã mais velha mora em Santos. Ah, mora em Santos. Meu irmão mais novo tinha acabado de ter filho. Então tava todo aquele receio, isso e aquilo. E eu sei que vai aparecer, mas a mulher do meu irmão era um pouco mais paranoica com a questão de doença em si, principalmente no meio da pandemia. Então, meu irmão não saía de casa, tinha todos aqueles procedimentos de limpar tudo que comprava, era tudo assim, ia entrar em casa sem roupa. Que assim, vamos deixar claro, né? Assim, eu percebi isso muito na igreja, né? Que tinha as pessoas que simplesmente ficaram apavoradas. Sim, muita gente. Ok, você vai fazer o quê? Até porque a gente não sabia o que estava acontecendo, como Agora, era de fato, coisa, algumas pessoas ficaram mais... Então, algumas ficaram mais, outras ficaram menos. Entendi. E toda a pressão que teve em volta do caso em si, eu sei que foi um caso sério para caramba, mas a impressão que tinha é que se você abrisse a porta da sua casa, o vírus entrava. Nossa, é verdade. No começo. Isso aí. De tanto pânico que colocaram na gente, entendeu? A gente só assistia TV, aí só passava isso. Só passava isso, tá morrendo não sei quanto, você não abre a porta de casa, você não faz isso. Cara, então você vivia sobre... Forte tensão, o tempo inteiro, cara. Entendi. E aí foi indo, né? E aí o que aconteceu? Ele já estava mal um pouco antes da pandemia, mas ainda conseguia se virar bem. Conseguia fazer as coisas que precisava, não dava tanto trabalho para minha mãe. Porque o seu pai, o André, ele começou a ter problemas de saúde pela idade? Pela idade. Entendi. Pela idade. E a gente demorou um pouco para entender o que estava acontecendo. Eu vou falar um episódio que eu tive, eu tenho vários com eles, né? E um que eu fiquei muito preocupado. O Marangoni, ele era lá no escritório, ele era o responsável pela parte penal, né? Então os processos criminais, quem cuidava era ele, né? E tinha alguns processos criminais que tinham audiência. E ele sempre foi nas audiências, quando eu entrei lá eu acompanhava ele e tal. E aí teve uma audiência em Guarulhos que ele foi. E ali eu fiquei preocupado, porque geralmente quem assumia as rédeas da audiência criminal era ele, né? O tributário federal era mais eu que fazia, o tributário estadual Perseus e o Benedito, e ele era o mais da parte criminal, penal, tributário, né? E ele sempre deu a condução da audiência, né? Ele que fazia as perguntas para o promotor, ele que fazia para as testemunhas, né? Interagia com o promotor, sempre era ele, né? E a gente era o suporte. E eu, assim, não tinha muita experiência em criminal. Eu ia para aprender com ele. Sim. E aí chegou nessa audiência, ele travou. Você me contou Ele simplesmente travou. E eu olhei assim, eu falei, e agora? O homem travou. E eu? Aí foi meio que no susto. Sim. Então vai, filho, ele não tá indo, tem que ir você. E eu fiz audiência, o Benedito estava junto, ele também ajudou. E ok, a gente voltou no carro, e aí a gente perguntou, Marangoni, tudo bem? O que aconteceu? Ele falou, não sei. Não sei. Travei. Deu o famoso branco, né? Aí ali eu olhei pro Benedito, assim, a gente ficou meio preocupado. Eu imagino. Porque... E ali não dali... Não é normal, né, isso acontecer. Não, ele era super... Assim, ele sempre foi tímido. Sim, mas na audiência... ele mandava bem, eu sei. Ele desenrolava, né? Então, assim, eu tenho até hoje as petições dele em papel escrito, em máquina de escrever. Sim. Eu tenho. E ele mandava super bem. Então, assim, ali eu fiquei preocupado. E dali para frente, eu já vi ele degringolar um pouco mais. Já começou a ser ladeira, né? Aí, acho que você vai poder falar melhor, né? E a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Falta de conhecimento. A gente começou a entender que a coisa estava ficando ruim, porque ele ainda ia trabalhar. Só que ele esquecia dinheiro no táxi, cara. A sorte que a gente andava com umas pessoas muito boas, e era sempre quase os mesmos taxistas que levavam ele. Então os caras já conheciam meu pai há bastante tempo, minha mãe também. Então os caras vinham em casa, o seu Marangoni esqueceu a carteira, o dinheiro. E a gente, pai, tá ficando complicado, né? Vai menos por cento, não precisa ir, acordava muito cedo.
E ele começou a acordar de madrugada, tomar banho e ficar pronto para o trabalho. 3 horas da manhã. Nossa. Pô, tem alguma coisa errada, calma aí, né? Não é assim. Ou acordava cedo, tomava banho e ficava nu pela casa. Puxa. E a minha mãe comentava, eu já não morava mais com eles. Minha mãe começava a comentar, pô, seu pai tá com umas manias esquisitas, tá acontecendo alguma coisa. A gente levou a fazer uns exames, viu que estava começando a entrar numa demência senil. Pô, vamos cuidar. Começamos a cuidar da coisa. Meu pai também era aquele cara que não, posso te falar, não botava muita fé, talvez até por já estar mais atrapalhado da cabeça, ele ia, mas não levava as coisas tão a sério assim. Entendi. A gente tinha lição de casa para fazer, a gente comprou caderno de caligrafia para ele não perder a coordenação. Não, e para você ver, né, ele sempre foi ativo no trabalho. Ele não parou. Ele não parou. O trabalho dele era o que segurava então, ele. Mas pensa bem, né? Ele se aposentou do Tribunal de Imposto e Taxa, que ele era juiz do Tite, foi para o escritório e eu, assim, quando eu entrei, ele já tinha uns 5 anos de escritório, sei lá, 6 anos. Eu entrei e a gente já ficou mais 10 juntos. Sim. Então, para você ver que ele... E assim, ele ia religiosamente todos os dias. Ele e o Benedito passava na casa dele, pegava ele e ia até o escritório. Eles deixavam o carro num lugar, na rua Tabatinguera, vinha andando, voltava andando, tipo assim, eles tinham... A gente ia almoçar, ia no Mercadão, ia no Piero, ia na Padaria Santa Teresa, a gente ia sempre andando. Sempre andando, centro ele sempre andava. Então, assim, era ativo. Teoricamente, ele era ativo. Ativo. Nossa. O que complicou muito, que a gente sentiu, foi quando ele começou a se desligar do escritório. Sim. E aí a gente percebeu que a coisa não estava tão legal. E foi mais ou menos nessa época que a gente começou a entender que ele estava acordando muito cedo, não se vestia, andava pelado para cima e para baixo, começou a querer trocar o dia pela noite, e ainda acho que 1 ou 2 vezes para o escritório, mas a gente começou a ver que nem isso estava tão legal da gente deixar ele sozinho. Porque aí começou o Benedito ter problema. Aí não conseguia passar para pegar ele, né? E aí a gente, para ir de táxi, não vai, né? Tirando o dinheiro que gasta para ir até lá. Tem muita coisa para fazer? Não tinha tanta coisa mais para fazer. Já estava mais meio que aposentando geral mesmo, né? Então, na verdade, o que a gente faz? Né? Eu sempre fui assim, o cara... Deus me pôs no mundo para ficar com as pessoas mais velhas, né? O pessoal até brinca assim, o Leandro é o cuidador de... Porque assim, nessa época, eu cuidava já do meu pai, da minha mãe, tinha o Perseus, o Benedito, tinha mais o pessoal do escritório. E assim, eu sempre tentei ser muito solidário. Então, por mais que o trabalho não fosse feito, que era muito digital, isso foi um problema. Foi um problema. Começou a mudar muito o processo para digital e eles sofreram muito com isso. Mas o que eu fazia? Eu deixava eles escreverem. Eles faziam as petições escritas. O Marangoni mesmo, ele escrevia. Foi de muito escrever, E eu deixava. Para mim era muito mais fácil pegar e já fazer lá no computador. Eu falei, não, Marangoni, pode escrever aqui que depois eu digito. Ou então o Benedito, deixa aqui que eu vou digitalizar os documentos. Muitas vezes eles iam embora umas 5h30, 6 horas, eu ficava até as 8, 9 para pegar esse trabalho manual e transformar em digital. Mas eu sempre vi que era necessário. Então, até onde eu consegui, inclusive mesmo eles em casa, muitas vezes eu voltava e ia bater papo, o caso tal, para tentar ver se eles não davam esse break, né? Mas é difícil. Pra você ter, meu pai não queria nem celular. Não tinha celular. Nossa, não tinha. Não fiz questão de aprender a mexer em celular, entendeu? Pô, pai, você precisa aprender, você anda sozinho, isso aqui. Cara. O próprio computador, né, André? O computador. Tinha computador em casa, ele não usava. Aí, sabe datilografar pra caramba. Até de olho fechado, ele batia a carta ali e acertava tudo. Mexe no computador, pai. Serviu o computador para jogar paciência. Eles eram craque nisso. Eles eram muito bons, mas tipo, ele não teve aquela vontade deles. de aprender um pouco mais, entendeu? De se manter atualizado. Não é uma crítica, até porque já tinha feito um monte de coisa na vida. Muita coisa. Mas, minha mãe já pegou o telefone, já começou a mexer, já mexe em WhatsApp, já entendeu o que é Facebook, o que é Instagram, tentou se modernizar. Sim. Acompanhar o tempo, entendeu? Tanto que minha mente de cabeça é muito ligeira.
De física em si já não é a mesma coisa, mas de cabeça ele é muito esperto para as coisas. Muito porque esperto. continuou mantendo o cérebro ativo. Meu pai, quando parou de trabalhar, deu aquele break, cara. De já ficar sossegado. Ele lia, em casa chegava Estadão, Folha, Veja, Isto É. Nossa, chegava tudo... Todas as revistas, cara. Ele assinava todas. Lia todas no domingo. E aí, de uma hora para outra, ele começou a parar de ler, começou a deixar mais de lado. Ninguém mais lê. Começou a cancelar assinatura aqui, assinatura daí. Chegou uma hora que nem jornal mais vinha em casa. Ele foi se desligando, assim, sabe? Não sei se dizer do mundo lá fora, mas foi criando talvez menos compromisso com ele mesmo. Ô André, e você que era a rede de apoio deles pelo fato dos seus outros irmãos já terem casado, terem as suas vidas, sério? Eu morei perto de casa um tempo, na mesma rua. Isso ajudou muito. Ajudou muito. Quando eu me mudei para dentro do bairro também, então era próximo. Mas o que eu comecei a perceber, cara, um pouco antes da pandemia, eu ainda passava em casa quase todo dia. Na época da pandemia, a gente deu aquele break, porque também não sabia o que acontecia, então eu passava em casa uma vez por semana, não entrava, mas ficava na porta, falava com a minha mãe. Até por conta da segurança deles mesmo. Deles, justamente. E aí, só que o que acontecia? Eu tinha de levar a comida, cara. Minha mãe não saía mais. Então eu fazia as compras, mãe, passa a lista. Eu fazia as compras, entrava, deixava no quintal, no jardim, né? E ia embora. E aí eu comecei a notar que para ela também estava ficando ruim. Ajudar meu pai a tomar banho, fazer as coisas. Falei, mãe, ela reclamava, não reclamava na maldade, mas ela comentava, pô, seu pai tá ficando difícil, não estou conseguindo. Meu pai chegou uma época que não falava mais, travou Nossa, que coisa, o vocal André. dele, não falava. E minha mãe sempre foi muito faladeira. Sim. Então ela falava sozinha, conversava com ele, não respondia. É bom que compensou, né? Compensou muito. Na época ele também sempre foi muito quieto, então ele sempre foi muito certeiro nas respostas, ali não dava muita conversa, cara. Minha mãe falava muito. Pois é. É o tal do a tampa e a panela, né? Justamente. E o que aconteceu, cara? Eu comecei a ver que para ela estava começando a ficar pesado a situação toda, até pelo clima. Falei, mãe, não tá dando para você ficar sozinha, então eu vou começar, pelo menos uma vez por dia, eu venho, ajudo a botar o papai para dormir. Eu já passava lá durante o dia, não entrava, mas via se estava tudo bem, até porque ele começou a cair muito. E minha mãe não conseguia levantar ele. Então ele caiu no... Teve um episódio que ele caiu da escada feio, pesado, né? Eu ia entrar nesse detalhe até. Mas aí ele caía, tipo, sem força na perna. Ficava muito tempo sentado, não fazia atividade. Aí eu comecei a ver que a coisa podia degringolar muito. Quando a coisa começou a dar uma clareada, que a empregada voltou a frequentar em casa, também é uma empregada de muito tempo, tem mais de 20 anos de casa, então eu converso muito com ela, ela falou, seu pai não tá legal, tá assim, assado. Eu falei, tirei um dia, umas 2 vezes por semana eu ia lá e passava exercício para ele. Eu falei, pai, vamos fazer um exercício, até para ativar um pouco o seu cérebro. Entendi. Legal. Esse é o ponto que a gente quer pegar agora. É o que eu cheguei, é onde eu queria chegar mesmo. E aí eu levava elástico. Você não precisa fazer força, pai. Vamos lá, elastiquinho, várias tensões de elástico, para ele começar com mais fraco, depois aumentando. Sobe um degrau de escada, desce, sobe 2, desce, senta e levanta, para ele ter um pouco mais de autonomia, coisa que ele já estava começando a perder. E até eu acredito que isso, cara, foi mais ou menos o que salvou ele nesse lance da queda da escada. Você acha que esses exercícios que você começou a passar para ele deu uma qualidade de vida para ele, nem que fosse por um período? Ajudou muito, por um período ajudou muito. Se tivesse iniciado antes, talvez tivesse... Talvez, se eu tivesse iniciado antes, se eu tivesse mais... Ou até, André, vou até reformular uma pergunta que você fez, Leandro. O que você poderia, André, se você tem essa visão, até para passar para o pessoal que está olhando, com certeza tem os mesmos desafios. Sim. O que você retrospectivamente faria de diferente com os seus pais para ajudar eles nesse momento agora, nessa idade? Meu pai sempre foi cardíaco, né, cara? Desde que eu me entendo por gente, ele tinha problema de coração. E ele fazia 2 vezes por semana uma atividade física. O primeiro era o Fitcore, que foi até nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, muito conhecido em relação à parte cardíaca. Depois ele foi para o Dante Pazzanelli. 2 vezes por semana fazia as atividades físicas. Se eu tivesse uma noção, é que a gente não sabe o futuro, né, cara? Mas se eu fosse um pouco mais enérgico, era uma coisa que ele não tinha parado de fazer a atividade física, entendeu? Entendi. Porque isso na frente a gente viu que faltou. Ficou
um déficit. Então, se ele tivesse continuado, talvez até a doença não teria vindo tão forte em cima dele. Caramba, entendi. Porque a gente sabe, através de estudos, que a atividade física ajuda até a conseguir dar uma controlada na doença. Não que você vai diminuir ela. Ou vai extinguir, né? Mas que você consegue controlar ela, entendeu? Porque a atividade física faz com que você respire melhor, faz com que você oxigene seu cérebro, você vai dormir melhor. Então, eram todas as coisas. Quando ele parou, ele meio que foi tudo junto. Ele parou de ir no escritório, foi desistindo da atividade física, a gente achou que, pô, tá bom, já fez um monte de coisa, a gente não percebeu que o buraco está mais embaixo. Você entendeu? Sabe, viu, Pablo e André, que foi uma das coisas que eu percebi com meus pais. Só que a gente só percebe isso depois. Depois que tá, então, ou quando está muito em cima. Exato. A ideia do canal é exatamente essa. Sim. É tentar trazer para as pessoas que estão ali do lado, para que elas possam enxergar, às vezes, alguma necessidade hoje. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando que eu começo a me preocupar com o envelhecimento? Agora. Hoje. Já. Você está vendo? Agora. Então, agora você pode já fazer alguma coisa. Você já pode fazer um exercício físico. E não é nada absurdo, tá? Ah, eu vou numa academia. Não, você já pode pegar, andar na sua rua. Em casa, andar na sua caminhar. Rua, a gente faz os exercícios aqui, né, André? Sobe escada, desce escada, 1 passo, 2 passos, vai para lá, corre ali, dá um piquezinho ali, volta. Gente, é um negócio que não precisa mover montanhas. Não, e é uma coisa que vai ajudar muito, porque a primeira coisa que um idoso começa a sentir ou perceber, que as pessoas costumam falar que é falta de equilíbrio. Não é falta de equilíbrio, é falta de força. É falta de força? É falta de força. Musculatura fraca. Musculatura fraca não te sustenta. Não te sustenta, o que acontece? Quando ele começa a andar, ele já não levanta o pé de maneira como todo mundo levanta. Por isso que você vê velho andando, ele dá uma arrastadinha no pé. Ele já não tem aquela força de perna para conseguir levantar o pé e dar o passo. Por isso que cai muito, né? Então ele começa a arrastar o pé. Arrastou o pé, esquece, cara. Um tapete que está aqui com uma ondinha a mais, vai cair. Sentou. Se fosse um sofá que a gente tinha em casa que se afunda para levantar. Precisa 3, né? Precisava ter um apoio de braço. Se não tem apoio de braço, você não levanta. André, ele chegou a cair uma vez, até desculpa te cortar, não, mas só para terminar o raciocínio. Ele chegou a cair uma vez levantando do sofá. Porque o que acontece? Como o sofá era fundo, ele botava a mão na coxa e inclinava o tronco para frente. E aí mergulhou. Só que a hora que você começa a levantar, a sua cabeça pesa, né, cara? A sua cabeça e o seu tronco pesam. Se você não consegue endireitar o corpo rápido, a tendência é você ir. E não deu nem tempo dele botar a mão no chão, cara. Até porque nem tinha reflexo para botar a mão no chão, né? Foi de cara. Mergulhou. Então ficou com a cara toda zoada, arranhada, nariz ruim. Então a gente começou a perceber que precisava fazer alguma coisa urgente. Nessa época ele até fazia um pouco de atividade, mas a gente começou a adaptar a casa para ele ter uma qualidade de vida melhor. Não sentava mais no sofá, sentava numa poltrona que tinha apoio de braço. Aí a gente vai aprendendo na dor, né, André? O que aconteceu comigo. A gente vai aprendendo na dor. É verdade. Porque a gente vê o pai cai, a mãe cai, aí você já começa a pôr barra ali, barra aqui, não sei o quê. Mas no fundo é a falta da preocupação precoce, né? E é uma coisa que a gente vê acontecer com os outros e nunca imagina que vai acontecer com a gente, cara. Exatamente. Eu lia sobre o assunto, não, mas meu pai tá bem, nunca vai acontecer com a gente. E de uma hora para outra vem, e quando vem, se você não tá... Sempre vi um super-herói ali. Cara, aquela história que eu te falei, o pai e a mãe tá forte, pai forte, mãe forte, guerreira, não sei o quê. Você não imagina, uma hora, de repente, num dia, você vê ele no chão, frágil. E você sempre tem aquela imagem de que nunca vai acontecer com eles, né? Exatamente. Meu pai querendo o super-herói. Nunca vai acontecer. Meu pai é fortão, nunca vai acontecer nada com ele, mas... A idade chega para todo mundo, cara. André, sabe uma coisa que você falou que me veio na mente? E aí, me corrija se eu estiver errado. Chega um momento na vida, como o exemplo aconteceu com o seu pai, né? Não sei se ele pode ter parado de fazer alguns exercício físico, mas quando chega na idade, o corpo e a mente já não respondem a mesma coisa. Você acha que se a pessoa ela tem uma vida equilibrada de exercícios, quando ela chegar numa certa idade, parece que já é natural e é comum. Demora mais para esse efeito aparecer. Porque o que acontece? Quando a pessoa já está numa atividade física e já vem mantendo uma atividade de vida, demora muito mais para ela perder a coordenação motora, demora muito mais para ela perder massa muscular. Porque o que acontece justamente é isso. Quando você começa a ficar mais velho, você perde força. Por quê? Você perde massa muscular, cara. É normal. Entendi. É a tal da andropausa. Se você não faz uma reposição hormonal, que hoje em dia é até um pouco mais
aceitável, mais liberada, antigamente era meio preocupante, não pode fazer, vai tomar hormônio, faz um exame aqui, exame ali. Pô, meu pai até chegou a tomar um pouco, depois acabou também, da mesma forma, acabou diminuindo e parando. A atividade física, quando você faz do início, ou um pouco antes de você estar mais velho, você consegue adiar essa velhice. Retardar, né? Retardar ela. Entendi. Um pouco mais, entendeu? Alguns anos. Ela vai chegar, ela vai chegar. Mas ela vai chegar com você conseguindo subir uma escada legal, conseguindo sentar num vaso sanitário bem, sem precisar de ajuda. Coisa simples. Coisa simples. A questão da velhice é que eu sempre bato e que eu percebi com meus pais é como você vai chegar lá. É o que eu falo. Muitas pessoas falam assim, mas eu posso nem chegar. Tá bom, mas e se você chegar? Justamente. A gente não escolhe. O senhor, pelo menos é o que eu acredito. Tem pessoas que não, mas tudo bem. Mas eu, Leandro, eu acredito que tem um plano, que todo mundo tem um tempo. Tá, e se meu tempo for longo? O que eu fiz para esse tempo longo? Você está preparado para poder aguentar esse tempo longo. E aí o que acontece? Você vai ficar, por exemplo, meu pai, éramos em 5. Não é isso? Você lembra da história? Éramos 5. Praticamente 2 que seguraram o rojão. Todos ajudaram, mas 2 ajudaram mais. No caso dele, eram 3. Ele segurou mais o rojão. Não estou falando que os outros não ajudaram. Não, justamente. Mas a carga maior foi nele. Agora tem pessoas que vão ter 5, nenhum dos 5 vão. Nenhum dos 5. Vão ter 3, nenhum dos 3 vão. E os pais que o filho morreu? Que não tem mais filho? E aí? Então a pessoa, ela tem que ter essa consciência. Eu tenho que ter. Você tem que ter. Todo mundo tem que ter. Então é uma preparação. Mas uma coisa que você trouxe, Leandro, que é interessante, é que muitas vezes também, André, nós vimos a pessoa numa vida tão ativa no trabalho, fazendo as coisas, mas não é só isso. A gente precisa parar e, por exemplo, eu acho que todos nós podemos parar para pensar sobre isso. Puxa, eu estou ativo, faço as minhas coisas, eu estou bem, estou saudável, mas é a questão de você ter que parar e realmente cuidar da saúde, é se exercitar. É de você. Que muitas vezes a gente cuida da estética. Eu posso te falar, a minha decisão de fazer esporte, ela não foi de repente. Eu venho de um processo. Era um cara que pesava 140 quilos com 1,72 m. Tive que, na hora que eu fiz uns exames, eu vi que eu estava com crise metabólica, diabetes, gordura no fígado grau pré-cirrose, nem bebia. Então eu falei, tô numa rota de colisão. Então calma aí, o que eu tenho que fazer? Né? Primeiro eu tive que fazer uma intervenção cirúrgica, que senão eu não ia conseguir. Certo? Caí do 140 por 75. Só que aí eu falei, eu emagreci, e agora? Agora, cara, tem que continuar. Então vamos na alimentação, vamos no exercício. E tava indo legal. Aí o que eu fiz? Dei uma relaxada. Fui fazer a consulta com o Dr. Salem. O que o Salem falou? Puxou a orelha. Falou, você ganhou, a gente combinou de você ficar na casa dos 85, você tá nos 88. Você vê 3 quilos, o cara puxou minha orelha. E eu tava indo para os 90. Ele falou, você tem que entender uma coisa, Leandro. Tem pessoas que têm, o organismo come uma bala, come 10 balas. Tem um que come uma e não dá. Então você precisa, cara, você tem que fazer musculação. Ele falou para mim, foi bem claro. Você tem que fazer musculação. O melhor exercício é musculação para você ter uma longevidade. Então, me deu uma aula. O que eu fiz? Saí, eu aprendi a ouvir as pessoas. Saí do consultório dele, vim para casa, comentei com a Kelly, que ele falou, mas o filho do Marangoni dá aula. Aí eu falei, puxa, é verdade. Na hora eu mandei mensagem, André, você me ajuda? Ele falou, sim, vamos ajustar as agendas, vai dar certo. Então a questão é, vida corrida? Eu tenho. Todo mundo tem. Nem eu sei como é que eu faço tudo. Ninguém sabe, né? É verdade. Mas eu faço. Mas eu tenho que ter aquela horinha. E ele me ajuda com isso. Verdade. Chega um horário do dia, ele me manda mensagem. E aí, Lê, você já tá vindo? Pô, essa mensagem dele, vou te falar aqui. Cara, é importantíssima. Porque me traz para
eu preciso ir. Eu preciso dessas mensagens também, André. Porque... É sério. Eu chego e paro tudo que eu estou fazendo, arrumo minhas coisas e vou. Porque eu preciso disso. Para você ver como são. E aí vai muito, André, além da atividade física, André, que nem o próprio Leandro trouxe, que ele teve esses conselhos. Quais são outras atividades, outras coisas que você pode trazer que é importante para que as pessoas possam ter uma velhice mais tranquila ou que possam chegar com mais saúde, né, na terceira idade? O principal toque é justamente se manter ativo, cara, independente do que você for fazer. Não precisa ser uma musculação. Se for uma atividade física voltada para musculação, melhor ainda. Mas se não for, cara, que você se mantenha ativo. Leve o lixo de casa para a rua. Quando for fazer compra, carregue o saco na mão, evite levar o carrinho. Ah, sim. Porque tem coisas que dá para você fazer de maneira a incorporar no seu dia a dia, que não vai tomar muito seu tempo. E você já vai estar fazendo outra coisa. Então, foi fazer compra, de vez ficar empurrando o carrinho toda hora, deu para levar a sacola na mão? Leva na mão. Vai estar fortalecendo o braço, perna, abdominal. Só tomar um certo cuidado com a postura para não ficar muito curvado, mas isso é um detalhezinho que a pessoa já, dependendo da idade, já não tem muito o que fazer. Entendeu? É que é interessante. Não vai mudar o jeito da pessoa. O doutor André me fez lembrar de uma coisa interessante. A gente, há anos atrás, e eu falo, da época dos nossos avós, a gente antigamente enchia a laje, carregava bloco. Por que seu avô viveu tanto tempo? Era muito trabalho manual, cara. Muito mesmo. O meu pai mesmo. 60 anos de feira livre. Levando caixa nas costas. A gente tem que entender o seguinte, a modernidade é muito legal, mas faz com que você fique preguiçoso. E você precisa substituir, cara. Né? Você precisa substituir. Verdade. Um exemplo, cara. O Ocidente que está muito acostumado a sem cadeira. Então, depende do movimento que você for fazer, você não tem uma amplitude legal. Você tem uma falta de alongamento tornozelo, você não agacha, mas você não fica de cócoras depois de uma certa idade. Porque você parou de ficar. Você está muito tempo sentado. Então, você não que seja importante isso, mas se você pega os hindus, cara, tem cara de 80 anos que fica de cócoras. Foi que a gente estava conversando. Tem um documentário que estava falando no Netflix, né? Aí você vai ver, lá não tem cadeira, cara. Tem pouquíssimas cadeiras. Quem tem cadeira é gente rica lá. A maioria, como a Índia, a maioria é pobre, não tem onde sentar, os caras ficam de cócoras. Você vê que aquele documentário das Ilhas Azuis, As Ilhas Azuis, né? Netflix. E tem aquela ilha de Okinawa. Sim. E que uma das coisas é que o japonês, ele senta no chão. O japonês é outro, o cara senta no chão. Por isso forma de levantar. Ativos. Um exemplo, elevador. Pô, legal, pacas. Mas se você tiver a possibilidade de subir uma escada, sobe a escada. Sobe escada, né? Pô, vai cansar? Beleza, mas para você vai ser melhor subir a escada do que pegar um elevador. Nossa, realmente, André, você falou uma coisa que é interessante. Como que hoje nós estamos vivendo um momento que a gente poupa tudo, né? Você não quer ter esforço físico. Não, eu estava conversando agora contigo sobre a inteligência artificial aqui, antes da gente começar. A pessoa não precisa pensar para fazer mais nada. É mais ou menos isso. A pessoa que demora para escrever um livro em meses, ela pode escrever um livro em 10, 15 minutos. 10, 15 minutos, cara. Eu tenho um amigo que é professor de fisiologia, o cara estava comentando, ele falou, vou testar essa inteligência artificial. O cara botou lá um tema, botou para fazer e começou ele a fazer. Em 15 minutos, ele montou um excelente texto. Nossa, verdade. Ele foi ler o texto e ele falou, porra, cara, eu ia demorar pelo menos uns 2 dias para escrever um texto assim. Exatamente. Detalhado certinho, botando referência e tudo mais. E a inteligência fez em 15 minutos, cara. Só que eu acho que a palavra importante que a gente usou aqui hoje foi substituir, né? A gente tem que apresentar. Tem que substituição. Tem que aprender a substituir, né? Aprender a se manter ativo, cara. Até pegando esse gancho, né? Você foi um cuidador dos seus pais. Eu fui um cuidador deles. Eu também... Cara, eu tive que aprender um monte de coisa. Eu imagino. O meu pai também precisou fazer fisioterapia em um determinado momento. Que se tivesse começado antes, teria sido melhor. Sim. Mas, enfim. Para as pessoas que cuidam, os cuidadores, o que você diria para eles? Olha, observe isso, observe aquilo, tente fazer isso, tente fazer um acompanhamento profissional. Os cuidadores, as clínicas, às vezes não tem. Eu acho que é o seguinte, todas as clínicas que cuidam de pessoas mais velhas, elas tinham que ter um profissional da área de educação física fazendo algum trabalho lá. Isso é uma coisa importante, cara, porque a maioria tem o quê? Uma fisioterapia. Pô, fisioterapia é legal, mas fisioterapia é quando você já tem um problema. Já tem um problema.
O grande segredo seria você evitar esse problema, ou retardar esse problema. Como que você vai retardar isso? Com um professor de educação física, cara. Um cara que vai te ensinar a fazer exercício, vai te ensinar a ter uma qualidade de vida melhor. Como eu falei, não precisa ser exercício em si. Mas, cara, sobe uma escada. Uma repetição, né, diferente, né? De 2 em 2 degraus, desce em 1, sobe de 1 em 1. Dá para você fazer umas jogadinhas que ele vai ter uma atividade física legal, vai trabalhar a parte cardiopulmonar, vai trabalhar a parte muscular e vai ficar ativo, cara. Do mesmo jeito que eu falei de sacola de compra. Uhum. Porra, pegou uma sacola, anda. Aqui tem um corredor legal, daria para fazer. Leandrão, pega 2 sacolas, anda para lá e para cá, 10, 15 passos. A Kelly já faz. Já faz, né? Então, a gente trabalha em equipe. E com a vassoura atrás. Atrás, se não fizer, Isso tá tranquilo, aqui a gente tá fazendo. Então, dá para você ter algumas coisas. Como posso te falar? Nem que eu seja um pouco mais fraco, mas pega uma almofada do chão, ensina a pessoa a pegar a almofada do chão, para não perder o equilíbrio, flexionando o joelho, não deitando só o tronco. Tem alguns macetes, cara, que um fisioterapeuta até saberia, mas ele está mais preocupado em cuidar da recuperação e não do antes de acontecer, entendeu? Então, assim, eu vejo total. Acho que seria até um nicho de mercado novo para o pessoal da educação física, porque eu vejo, eu estou falando de propriedade e assim, pode falar o que quiser. Eu visitei mais de 30 casas de repouso para escolher 3, a top 3. Eu imagino. Mas dessas 27, eu descartei na hora, porque na boa, não tinha, era insalubre. Eu não vou citar os nomes, porque eu acho que isso não é legal. Precisa. Mas eram insalubres. Acho que você também deve ter visitado algumas. Sim. Eram insalubres. Para mim, era simplesmente um depósito de gente. E assim, não tinha um cuidado, um carinho. Então, assim, pessoal, a velhice vai chegar para todo mundo. A nossa população está envelhecendo rapidamente. E se nós não começarmos a observar essas questões, a situação vai ficar complicada. Daqui 2050, nós seremos praticamente 1/3 da população idosa. Justamente. Então, assim, é muito complicado. Existem muitas clínicas, eu não vejo uma fiscalização legal nessas clínicas. Eu acho que seria um bom nicho aí para começar, ou alguém ter essa preocupação, para que isso seja um diferencial. Porque, na boa, eu falo com meu filho. Se eu chegar numa idade, cara, eu prefiro ficar num lugar em que eu tenho uma assistência especializada, mas eu quero um lugar que tenha professor de educação física. E até você falou um negócio que é legal, que eu tinha perguntado. Em relação ao cuidador, cara, muito cuidado com quem você vai botar dentro da sua casa. Porque a nossa primeira experiência com o cuidador foi péssima, cara. Ah, você chegou a... A gente tentou fazer. Tentou, mas não deu certo, cara. Complicado. Porque como a gente não sabia onde procurar, indicação, internet, achei um preço razoável. Cara, mandaram um cara completamente sem noção para dentro de casa. Caramba, André. O que a gente entendeu que o cara queria que o cuidador fazia era ficar acompanhando o idoso daquele jeito, sentado, mexendo no celular, o idoso aqui parado. Hora de dar o remédio, dá o remédio. Tá tudo bem? Quer ir no banheiro? Não? O celularzinho aqui, TV. Eu tenho alguma coisa para comer? É complicado. Nossa. Cara, o cara ficou 2 dias em casa assim, no terceiro o cara nem voltou. Eu falei, nem precisa voltar. Vamos tentar outro. E aquela história que a gente falou aqui hoje, né? Não são todos, né? Não Deixar isso todos. bem claro, não são todos, mas a grande casa, você pega uma galera que acha que o trabalho de cuidador é ficar do lado. Nossa, vai muito mais além, né? Muito mais além, cara. Muito mais. Não é só levar o idoso no banheiro, dar comida na boca, tem muito mais coisa. Um apoio geral. Um apoio geral. Tinha que ser um apoio psicológico. Sabe assim? Ativar o idoso, entendeu? O que a gente fazia, cara, leva um caderninho de caligrafia, um caderno de ligar ponto, e vamos fazer uma palavra cruzada, se o idoso conseguir falar, o meu pai não falava, então a gente levava a caligrafia para ele escreve, pai, liga os pontos, faz uma pirâmide, faz uma... E a gente ia induzindo a mão para ele começar a fazer, para manter o cérebro um pouco ativo. Agora você vê, né, que é uma família preocupada. Sim. E que pensou em instrumentos para poder dar uma qualidade de vida final. E eu vejo, cara, na internet, a gente passa no nosso grupo, que agora eu tô totalmente inserido nesse mundo, né?
e é o funcionário público andando na rua que tromba com o idoso, derruba a idosa. Pô, esse é o fim do mundo. Cara. Então, mas cara, mas assim, ó, gente, a gente começa a olhar, vamos, ó, isso aqui é sempre um despertar. Sim. Você saindo daqui, você vai começar a olhar mais essa questão. Você vai ver que isso não é um caso isolado. E vou te falar, não é nem é abandono de idoso, é abandono de filhos abandonando o pai. Por quê? É difícil. Você sabe que é. É muito difícil. Ninguém quer essa bucha, entendeu? Só que é o seguinte, o seu pai trabalhou, cuidou de você. É isso que eu penso. Aí vem os filhos que às vezes falam assim, mas meu pai me abandonou. Meu pai não cuidou de mim. Meu pai não sei o quê. Mas, cara, isso é muito pequeno. Você tem que resolver essa situação dentro de você. Talvez seu pai não conseguiu te dar atenção legal porque ele estava trabalhando para você ter o que você queria ter no Exatamente. dia. Exatamente. Tem várias situações. Agora, assim, tem também aquele caso do, sei lá, do pai realmente ter sido uma pessoa ruim. E aí que a gente vai para a questão da política de Estado. Porque o cara é idoso de qualquer forma. O idoso é igual para todo, né? Não importa o que o cara fez, deixou de fazer, ele tem que ser assistido, né? Mas assim, você vê que as famílias sofrem, cara. É difícil. O que eu acho também, o que eu me peguei muito é o lance da gratidão, cara. Da gratidão, né? Porque, querendo ou não, você sacrificou para me educar, para educar eu e meus irmãos. Tenho certeza que ele não queria estar trabalhando 12 horas por dia, 12, 13, para poder trazer o dinheiro para casa, para pagar uma escola boa, para pagar um clube legal. Ele queria estar do seu lado mais tempo. Queria estar em casa mais tempo, entendeu? Verdade. Mas não podia. Minha mãe não trabalhava. Porque quando eles casaram, o acordo em si foi: você toma conta das crianças e eu corro atrás do dinheiro. Minha mãe tinha uma profissão, minha mãe era secretária, tinha contabilidade, ganhava bem na época, tinha um emprego bom, podia ter deixado ela trabalhar, mas não. Até pela educação dele e da época em si, mulher era mais dona de casa, tudo hoje mudou muito. Mas e outra, para priorizar a educação dos filhos. Sim, não está errado, não. Não está errado, não, claro que não. Eu até acho muito gratificante a coisa. Que hoje, infelizmente, né, André, muitas coisas estão sendo distorcidas por causa disso. É um né? exemplo, cara. Eu dou aula para uma galera que a maioria das pessoas, das mulheres, trabalham. Legal, tem que trabalhar. Mas o filho fica com a babá 12 horas por dia. Gosta mais da babá do que da mãe, cara, porque tem mais convivência com quem? Com a babá. É complicado. E aí você começa a ver que rola começa a ter um espaço muito grande, cara, entre uma coisa e outra. Um gap muito grande, né? E aí o que o pai faz, que está trabalhando o tempo inteiro, para suprir esse falta de carinho, é presente, é o falar, não falo não, o filho pode fazer tudo. E aí, querendo ou não, cara, eu agradeço muito a gente ter tido uma educação de muito não. Não. Pô, pai, mas eu quero. Não, mas você não quer, mas não vai fazer. Não é hora de você fazer isso. Não é hora de você ter esse presente, não é hora de você ganhar aquilo, não é hora de você sair na rua. Então isso tudo foi moldando. Cara, você tem que ter um não na sua vida. Porque beleza, o cara que não diz não para a criança, mas quando o filho começa a crescer, cara, a vida vai dar um monte de não na cara dele. Verdade. Se ele não estiver preparado para receber... André, e não é com carinho, né? Não, muito pelo contrário, cara, é na porrada. E aí se não tiver firme para receber um não desse, ou saber encarar, ou saber aceitar, receber, cara, vai dar ruim, como costumam dizer. Vai dar muito ruim. Você pode ver hoje o nível de jovem depressivo que tenta o suicídio. Um pouco tempo atrás, vou te falar que deve ser uns 6 meses, um ano atrás, talvez no máximo, um estagiário de direito recebeu uma bronca do chefe, não vou nem citar nome de escritório nem nada. O cara saiu do escritório, abriu a janela e se jogou. Nossa, puxa vida. Pior, nem morreu. Quebrou as 2 pernas, tentou se matar e não conseguiu. Mas por quê? Não veio de uma família que já tinha um certo poder. Muito provavelmente esses exemplos que eu dei da mãe trabalhar, do pai trabalhar, não conseguir ficar o tempo inteiro com o filho e supriram essa necessidade de carinho de outras formas, não ajudou a criança a virar um adulto que fosse aguentar a porrada, entendeu? Mas aquela história até bíblica, né? De que tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. E esses homens fracos criam tempos difíceis. Exatamente. Então é uma coisa que vai virando. É uma roda, né, cara? É uma roda. É cíclico, entendeu? Agora, sabe uma abordagem que eu queria trazer para você também, né, que eu vejo que é importante? É muito relacionado à alimentação. Também. Porque a alimentação é algo que a gente sabe que hoje, André, e aí vai no documentário que nós vimos, né,
as pessoas japoneses, né, orientais, eles têm uma alimentação diferente, vivem muito mais. Qual que é a importância do papel da alimentação para uma longevidade? Longevidade. Te ajudei, né? Ajudei o Faustãozinho aí. Faustãozinho. Cara, é muito importante. Alimentação, né? Porque uma alimentação saudável, cara, não te deixa pesado, não te deixa cansado. Você vai poder comer muito bem um prato de salada, um arroz, um bife, e não vai ficar sentindo aquele peso no estômago. Vai conseguir fazer uma atividade física depois de 1h30, 2. Uhum. E o que acontece, cara? Normalmente, quando o idoso começa a parte para esse lance da idade mesmo, normalmente ele começa a diminuir a atividade física que ele faz. Então, o gasto calórico diminui. O seu processo metabólico diminui por fatores hormonais. Se você começa a fazer menos atividade física, então você começa a ter um gasto calórico menor. Se você começa a ingerir muita caloria ruim, isso vira gordura, cara. E gordura traz um monte de problema. Um monte de problema, de né? fígado, de dor em articulação. Agora, puxando esse assunto aí da alimentação, eu sei que você vai indicar uma amiga nutricionista aqui pra gente. Lógico. Né? E aí, a outra pergunta que eu ia fazer, já puxando esse assunto, é assim, em relação à sua mãe, né? A sua mãe, eu sei que ela tem probleminha de quadril, de joelho, alguma coisa assim. O que você faz com ela, já tendo a experiência do seu pai? O que você trabalha com ela para poder dar uma qualidade? Um outro toque, cara. Normalmente o idoso é bem teimoso, cara. Não quer fazer não quer escutar o filho. Sério mesmo? É mesmo? Minha mãe é teimosa, pacas. Meu pai, como ele estava numa situação mais, não fragilizada, mas sensível nesse ponto, então ele me escutava mais. Ele até entendeu que a coisa começou a fluir melhor quando ele começou a fazer atividade física. Minha mãe, a gente está numa batalha de conseguir fazer com que ela se mexa mais, mas de maneira correta. Uhum. Então, acontece, quando eu fui morar agora, há pouco tempo eu voltei a morar com ela, depois que meu pai faleceu, ela deu uma bela caída, cara. Ficava muito tempo sozinha em casa. Ah, entendi. Mas a minha caída. E aí o que acontece? Fica muito tempo sentada, entendeu? Não se mexe muito, passava a tarde inteira sentada. A empregada ia 2 vezes por semana, então tinha 2 vezes a semana que ela era agitada. As outras 4... Nossa, os outros 4 dias. 4 dias era parada. As netas já não estão mais As com netas ela. já não estavam mais. E fica aquela casa vazia, entendeu? Aquele E aí sentimento. eu acabei me separando, fui morar com ela e levei a cachorra. Então foi uma mudança que logo na sequência veio minha sobrinha, que arranjou um emprego em São Paulo e veio morar com ela. Veio morar com a gente. Aí deu uma animada de novo. Aí, botou vida na casa, entendeu? Então eu ia fazer a comida da cachorra, minha mãe já falou, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Pô, vai lá, mãe, boa. Então ela começou a ter, voltou a ter a atividade física que ela gostava de ter, que era fazer a comida, tomar conta da casa que ela sempre fez, mas que ela estava diminuindo muito de fazer. Então tinha dia que ela passava o dia inteiro sentada, cara. Eu levantava para comer e voltava para sentar, quando não ia para o banheiro. Mas de 24 horas no dia, cara, pelo menos 18, 17 ela estava sentada. Então, enfraquece tudo, cara. Não tem como não você manter um tônus muscular sentado o tempo inteiro. Então, essa mudança que teve na vida dela ajudou ela a manter um pouco mais ativa. Então, ela voltou a ficar em pé mais tempo, voltou a mexer mais na comida e cortar legume, cortar que são as coisas um pouco mais duras, mais firmes. Ela voltou a fazer força. Voltar a estar mais ativa. Você vê que coisa simples, né? Coisa simples, cara. Coisa que ela já fazia no dia a dia dela, mas que foi diminuindo. E de uma hora para outra ela teve que voltar a fazer. Então não é nem questão de uma atividade física em si, mas que ela se mantenha ativa, cara. Se conseguir fazer uma atividade física, melhor ainda. Hoje ela faz fisioterapia. Porque eu não tenho muito tempo de conseguir ajudar ela em relação à atividade física. Mas até esse lance da fisioterapia, cara, tome um certo cuidado nos profissionais que estão lá. Porque o profissional de fisioterapia, imagina que um idoso não precisa fazer muita coisa, pode fazer algumas coisas simples. E o corpo é adaptável, cara. Você vai começar um exemplo, você vai começar fazendo, o Leandro fazia 10 flexões de braço sofrendo. Pô, está fazendo 20. Pô, tá fazendo 20, então, sério, né? Se deixar faz 25. Meu. Daqui a pouco vai estar fazendo... fazendo... Daqui a pouco com uma mão só, outra então, atrás. Então a coisa vai... Isso é mais pra frente. Plantando bananeira, fazendo... Então isso é uma coisa que vai acontecer, entendeu? O corpo vai se adaptar. Com o idoso não vai ter a mesma velocidade, mas ele vai ter uma adaptação. Então, tentar prestar atenção nessa adaptação para deixar os exercícios ou a fisioterapia mais difícil. Porque para ficar fácil, cara, não precisa.
ele não pode ter o mesmo nível, o equilíbrio. Tá quebrando esse equilíbrio, cara. Pô, ficou fácil, vamos deixar mais difícil. Ficou fácil, vamos deixar mais difícil. Para ele ter essa adaptação. Eu sei bem disso. Agora, sabe os maiores ensinamentos que eu tenho aprendido aqui com você, o André, e aí que eu tenho refletido, é que se você tem uma qualidade de exercícios recorrentes, a partir de agora, desde sempre, quando chegar na idade, já vai virar um hábito seu, já vai ser um hábito. Já é um hábito, justamente. Você já vai estar fazendo coisas do tipo, vamos supor que a pessoa gosta de dar uma corridinha. Se ele sempre corre, quando chegar numa determinada idade, já é comum para ele correr. Justamente. Se a pessoa ela não faz isso durante a vida, quando ela chega, muitas vezes a mentalidade não vai estar a mesma coisa, talvez ela até queira, mas o corpo não vai estar, não vai querer. Até o estímulo não é o mesmo. Exatamente. Entendeu? Por isso que uma atividade recorrente, um estilo de vida, de você caminhar, poder correr, querer jogar um futebol, fazer uma arte marcial, é algo que você, lógico, no começo muitas vezes é difícil, mas é para você ter uma recorrência, hábito, criar o hábito para quando você vira uma rotina sua, seu corpo acostumar, sua mente acostumar, porque quando chega numa determinada idade fica mais difícil. E você começa a ficar mais preguiçoso. Mais preguiçoso. Você começa a não ter vontade de fazer as coisas. Se isso é um hábito e você for um cara disciplinado, você simplesmente vai, né? Você vai. Você não pensa. Sim. Porque esse é o grande lance de ser um cara disciplinado. Pô, tem um monte de coisa que eu não quero fazer, cara, mas eu preciso fazer. Precisa fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Sim. Então é a disciplina. Você sabe. Tenho que fazer isso daí, então eu vou e faço. Não pensa, putz, eu vou deixar para amanhã. Não, pega e faz. Não fica pensando muito. Porque cada vez que você pensa muito, você começa a botar empecilhos. Pô, mas se eu fizer isso, mas depois eu vou fazer aquilo, pô, vou ficar suado, vou cansar. Aí você não faz mais nada. Aí você já não faz. Não faz. Entendeu? Então, além de virar hábito, você tem que ter aquela disciplina de fazer a coisa acontecer. Olha, eu sei que isso... Eu sei não. Pesquisando mais sobre o tema, eu sei que é determinante. Eu ia falar que não, mas é sim. É determinante, cara. Eu vou te falar. Eu tenho o exemplo dos 3 que me adotaram. Sim. Né? José Maria Marangoni, é isso? Isso. Perseus Buzin e Benedito Inácio. Eles mesmo. Né? O Marangoni, ele nunca foi muito adepto de exercício físico. Não. Certo? O Perseus Buzin foi atleta de natação. Do Espéria. Do Espéria, justamente. Nadou no Rio Tietê. Caramba. E naquela época que você trabalhou, ainda fazia natação. Fazia natação. Praticava. Sim. Todo sábado ele ia lá fazer natação. Mesmo. O Benedito Inácio, ele não foi um cara atleta, mas ele foi um cara que estudou em seminário para ser padre. Então ele tinha uma vida. Vou até fazer um detalhezinho. Ele falou de alimentação. Você deve lembrar? O Benedito, cara, regradíssimo, disciplinadíssimo. Sério? O cara comia fruta. Quando eles iam almoçar fora, ele almoçava fruta. Todo dia. Caramba. Todo dia. Ele chegava no escritório às 9 da manhã, pegava um copo de água, colocava no micro-ondas, esquentava a água e tomava, porque parece que era bom para o fígado. Eu não pesquisei isso, mas ele tomava essa água morna, porque ele dizia que era bom para o fígado. E ele foi, assim, eu não sei, mas ele, o que eu quero dizer é o seguinte, ele fazia isso religiosamente todos os dias. Hora do almoço, todas as sextas a gente almoçava junto. Era o dia do escritório que a gente ia comer junto. Esse dia ele comia tranquilo. Até eu brinquei com o André outro dia, né? Eu fui num dos restaurantes e era a mesma mesa. A gente pegava a mesma mesa. Eles eram muito a mesma mesa. Cara, eu olhava, cara, que legal. E olhava assim, deu uma saudade, sabe? Porque ficava do meu lado o Perseus, na minha frente o Marangoni e do lado o Benedito. E era essa disposição sempre, né? E, enfim, e esses dias eles comiam até de boa. Mas fora esses dias, chegava meio-dia, o Benê ia até a cozinha, cortava as frutas, pegava um iogurte na hora do almoço. Comia as frutas com iogurte. Todos os dias. Perseus está com 91 anos, alguma coisa assim. O Benedito com 94. Você vai falar, pô, eles estão com os desafios deles. Começa através mas da idade eles mesmo. estão com 90. O Maranga faleceu com 81, acho. 81. Entendi. Então, assim, o que eu estou dizendo? É isso. Fora
uma eventualidades que a vida traz, uma doença, tal, eu entendo. Mas assim, num patamar normal, essa é a diferença. Se cuidaram, essa é a diferença. O Benê, eu lembro que uma época ele comentou que ele usava a mesma calça que ele tinha 20 anos, cara, o mesmo número. Nossa! A mesma cintura, cara. Então você percebe que é um cara que se cuidava, era um cara disciplinado. Ele andava muito, não fazia atividade física de exercício. Mas andava muito. Mas andava muito. E na alimentação o cara era regrado. Nunca foi gordo, sempre foi magrinho, né, cara? Isso aí. E sempre foi muito esperto nesse lance. O Buzinho, apesar de ser mais gordinho, que ele era mais baixinho, né? Mas nadava pra caramba. Sempre nadou. A família inteira era de nadadores. Ele competiu profissionalmente. O pai dele, o pai dele era bom também. O pai dele foi para os Jogos Olímpicos. Eu cheguei a trabalhar assim com uma sobrinha dele, que depois eu fiquei sabendo, eu vi o sobrenome, falei, pô, Buzinha. Aí fui conversar, era tio dela. A menina também era envolvida com natação. A família toda foi muito sempre voltada para o esporte. Cara, que legal, que legal. Pô, André, fico feliz em questão, pô, aprendi demais contigo, principalmente sobre esse pensamento. O que nós estamos fazendo hoje é para o futuro. A gente não pode ser imediatista, a gente tem que adotar algum esporte, que nem você mesmo disse. Eu estava lembrando agora, eu tenho, que eu te falei, eu já tenho problema no ombro, tudo, porque eu sou goleiro, jogo. Até aqui perto tem, não sei se você conhece, tem a academia do Zete, sim, academia de goleiro. E eu treinava durante muito tempo e me veio na mente muitos senhores que treinavam conosco. É isso, cara. Muitos senhores eram pessoas que, lógico que nós mais jovens, nós queríamos estar treinando para ter, lógico que eles também bons resultados nos jogos nos finais de semana, mas sim, eles estavam lá. Então se a pessoa ela tem uma atividade, quer correr, cria uma atividade física. Justo. Não é, André? Faça alguma coisa que vai fazer com que... E tem a parte social da coisa, cara. É aquela vez que você vai fazer um treino de goleiro, que você vai encontrar com seus amigos, você vai, vai bater um papo diferente. Exatamente. Vai oxigenar o cérebro, porque você vai estar conversando sobre... Não vai estar conversando sobre problema de casa, de filho. Exatamente. Vai estar conversando sobre o jogo, sobre a bola que o cara pegou, sobre o chute que o outro deu. Então é uma coisa que complementa a sua vida, entendeu? É uma coisa que... Só não pode esquecer, né? De no sábado, depois da final... Levar flores para a esposa. Justamente. Não pode, né, Vini? Não, isso não pode esquecer, né, Vini? Sabadão, fui jogar final. Foi comemorar e esqueceu. Voltei, fui gravar episódio. Na hora que bater no maior papo aqui. Ixi, esquecido. Ainda vai sobrar para os parceiros que fazem o episódio que com ele, hein, cara? Bateu o olho no reloginho. 10 horas, preciso ir embora. Falei, mas pra fazer a compra pro domingo. Faz a flor, leva uma flor. Levou flor? Não levou. Legal. André, e pra conhecer, né, chegando a gente no final aqui do nosso episódio bem especial, nós temos umas perguntinhas bem especiais aqui, que a gente queria trazer aqui pra você, mas que você pudesse dar em questão alguma livra de algum livro, algo que você leu que te influenciou na sua vida, algum livro, ou livro de esporte, ou da sua profissão, ou um livro que, puxa, sei lá, algum tema, alguma coisa que você gostou? Tem um livro muito legal que é do Nuno Cobra. Ele tem relacionado, que era o preparador físico do Ayrton Senna. Legal. Bem legal o livro. Eu não vou saber o nome exato, porque eu sou péssimo de nome. Tá. Mas esse livro é um livro que diz sobre atividade física também e sobre outras coisas. E o cara foi preparador do Ayrton Senna. Então é um livro bem legal. Não é um livro chato de ler. É um livro bem legal. Eu leio muito livro em relação à atividade física mais voltado para a musculação. Então, talvez os livros que eu tenha de cabeça não sejam tão legais para o pessoal ler. Pô, mas isso aí é um top, hein? Mas esse é um livro legal, justamente que não é voltado para a educação física, para a atividade física, mas é uma coisa muito técnica, entendeu? É uma coisa mais ampla, que ele usa o próprio exemplo do Ayrton Senna. É ótimo. A gente... Essa opção já está... Vamos montar uma biblioteca nossa... lá do nosso podcast, das indicações, né? E, pô... Agora, assim, de uma forma geral, né? Por exemplo, filmes, músicas. Eu vou te falar que o seu pai tinha um gosto de filme muito próximo ao meu. Inclusive, eu emprestei para ele uma coleção do Poderoso Chefão, que ele assistiu num final de semana. Naquela época não tinha... Como que é? Não tinha Netflix e não tinha aquela... quando a gente faz... DVD, como que é? Quando assiste vários episódios... Séries. Mas fazer, tipo, várias maratona. Ele fez a maratona do Poderoso Chefão. VHS.
Eu emprestei Você para ele, emprestou eu o CD? emprestei com DVD. Ah, boa. Eu já foi negócio já, né? Já foi melhor, né? Eu contei para ele, falei, Marangoni, o seguinte, eu comprei um box do Poderoso Chefão. Ele, nossa, eu adoro, não sei o que, lá. Ele adorava Poderoso legal. Chefão, adorava filme de faroeste. Faroeste. Você amarrava, mas dos antigos mesmo. É de mesmo? 1950. Raiz. Pô, era o raiz de... Ó, o livro que você falou, André, é do Nuno Cobra, A Semente da Vitória. Isso aí. Top, Esse livro obrigado. É muito legal, cara. Olha só, um livro aí pra gente colocar na Muito nossa legal biblioteca. Meu pai gostava muito de cantos gregorianos, né, cara? Qual? Cantos gregorianos, cara. Pirava, cara. Eu ouvia direto. Eu escava sempre, meu papai tá aí. É porque já viu a música que ele tava ouvindo, cara. Então, e aí você deixa com a gente aí algum filme, música, cara, filme recomendações que você gosta, tá? Que você gosta. Então, eu gosto muito de filme de ação, cara. Cobra Kai. A gente falou do Cobra Kai, agora a série é um seriado bem legal, porque até pega os atores que fizeram o filme. Que Maravilha, sucesso, nossa. Então, eles fazem essa ligação que é legal, que prende a gente. Eu gosto muito de filme de superação, cara, tipo Rocky Balboa. De biografias e tudo. O tamanho do cara. É porque é aquele filme que você vê que te traz alguma coisa além de só de ser ação. Do comum, entendeu? né? Coach Carter, Treino para a Vida, né? Tem muitos outros. Tem vários. Putz, tem muitos. Quando vocês perguntam assim, até some, mas tem não, mas esses filmes são bons, cara. Que te estimulam a ser uma pessoa melhor e correr atrás do que você realmente quer. O Pablo é especialista nisso, em fazer coisas que a gente esquece. Quantos anos você foi casado? Você viu que a gente não falou nada disso. E assim, na prática do esporte também, André, tem algo que você poderia recomendar cultural? Talvez, puxa, galera, se vocês quiserem assistir campeonatos ou coisas que fazem com que as pessoas que sempre tenham atividades culturais que você acha legal? Cara, tem. Normalmente em São Paulo costuma ter não é feira cultural, mas costuma ter a virada esportiva que apresenta vários esportes diferentes. Para você ter um conhecimento legal de cada esporte, uma virada esportiva é legal para você ter o conhecimento. Hoje em dia tem vários esportes legais para você praticar, cara. Ultimamente tem um que eu particularmente não jogo, mas pegou muito forte aqui em São Paulo, que é o beach tênis. Nossa, demais, né? Com ele veio o futevôlei, que era uma coisa que só carioca fazia, ou só que morava em praia fazia. É verdade. Hoje na Faria Lima é o que mais tem. Hoje já tem o futevôlei, tem o beach Faria tênis. Lima. Tá sabendo, né? Eu ando frequentando. O beach venceu. O que eu acho também, cara, que todo mundo tem que aprender a se defender. Então não é porque eu gosto de luta em si, mas, cara, você tem que fazer uma atividade física voltada a se defender. Legal. Até porque tem um exemplo, o próprio judô. Tem uma parte muito forte da cultura e da disciplina do judô, cara. Você não entra no tatame sem cumprimentar, você respeita o cara que é mais graduado. Se você é menos graduado, não é você que chama a pessoa para fazer um treino. Você espera te chamarem. Então tem toda uma filosofia que envolve as artes marciais em si, que é muito legal para você ter ela, para você conseguir levar para o seu dia a dia, para sua vida normal. Eu acho que até para levar para os filhos é legal, né? Eu vejo que você pergunta, cara, sempre pro Guto sobre o tatame, judô, essas coisas. Se ele treinou, como é que foi o treino. O Guto treina? O Guto luta. É mesmo, luta? Mas ele gosta mais de ser goleiro. A gente vai treinar junto, vamos treinar junto. E é legal, porque a criança em si, cara, às vezes precisa ter uma disciplina um pouco mais rígida. E na arte marcial ela vai achar isso. Tipo, ele não vai chegar no tatame e fazer o que quiser, porque o professor não vai deixar. Então, quando ele entra ali, ele já sabe que ele tem que se comportar de maneira diferente do que ele se comporta fora. Se ele conseguir trazer o que ele faz dentro do tatame para fora do tatame... Isso foi o que a gente estava conversando antes do podcast lá nos bastidores. Ele vai ter uma vida muito mais fácil, cara. E vai saber lidar muito mais fácil com os problemas que vão aparecer. E a questão das nossas vidas é isso, a gente saber se portar também, se portar em determinadas situações. Resiliência, muitas coisas, nem sempre vencer. O que eu também acho muito legal da arte marcial é porque ela te ensina a manter a calma num momento difícil, cara. Sim. Ela te ensina controle. A arte marcial, a musculação, praticar um pouco de powerlifting. Então, o que a gente gostava de falar, que você se sente confortável no desconfortável. E a hora que você põe uma barra de 200 quilos nas costas, você não está confortável, cara. Interessante, André. Você está desconfortável. Que é o que o Cobra Kai fala do Miyagi-Do, que é o controle emocional. Controle. É tornar o que é desconfortável confortável. Verdade. Se você consegue levar isso para a sua vida pessoal, profissional, que seja, cara, metade dos seus problemas vão estar solucionados. Inclusive, sabe? Você vê que eu tenho muitos amigos
que são da polícia e tal, e você vê que muitos que fazem operações especiais, essas coisas, eles têm muito envolvimento com as artes marciais para poder ter essa calma, ter essa né? calma, ter esse controle físico da coisa. E principalmente para manter a calma, cara, para não ser um cara afobado, porque nesse caso ainda, um erro, o cara pode matar uma pessoa, cara. Verdade. Pode matar um inocente. Como acontece, né? Como acontece. Porque até nisso, eu ia até colocar, cara, eu acho que para ser um policial, deveria ser obrigatório o cara praticar uma atividade física. Ou uma luta, alguma coisa, principalmente luta. Porque às vezes você está num combate, você está num TV que se você não conseguir pegar, mas você tem que saber se defender. Você viu aquele caso que o rapaz desarmou o policial, né? Pô, aquilo é o fim do mundo, cara. Desculpa, aquilo é o fim do mundo. Aquilo não pode ser aceitável. Aquilo não é aceitável. Para um policial não pode ser. Entendi. O cara nunca pode perder. Hoje em dia até tem. Hoje em dia eles fazem cursos de retenção de arma, de o cara não conseguir pegar o seu revólver, você conseguir se defender, mas isso, para o cara poder fazer isso, ele tem que ter uma arte marcial. Sim. Porque senão ele não vai conseguir anular o ataque antes de o cara pegar a sua arma, entendeu? Certo. Eu acho, cara, como foi feito em Abu Dhabi. O Sheik, quando viu que o jiu-jitsu era muito legal e teve uma melhora de vida do filho dele, porque ele tinha um filho muito tímido, muito acanhado, o cara baixou uma lei que em todas as escolas de Abu Dhabi ia ter jiu-jitsu. Ah, sério? Todas. Não é uma ou duas, todas. Isso virou currículo escolar em Abu Dhabi. Tanto que a primeira leva de faixa preta aqui, acho que foi no início dos anos 90, se eu não estiver enganado, foram 50, 60 profissionais, cara. E até hoje isso rola muito lá, tem muita gente lá. Então é um outro caminho que, querendo ou não, você consegue, ampliou a coisa. Porque na minha época, quando eu falei que queria ser professor de jiu-jitsu, meu pai falou, porra, velho, ele já imaginou que ia ser um professor de judô, ia trabalhar em clube, ia ganhar mixaria, ia mais trabalhar do que viver, né? Porque hoje em dia mudou. Mas naquela época não tinha UFC, estava começando a ter vale tudo. Então não tinha essa amplitude. Tanto que eu falei, o mestre que eu treine, que eu sou aluno, pô, o cara tem 100 filiais. Não é 2, 3, são 100 filiais. Tá? Cara, acabou de abrir a segunda nos Estados Unidos. É uma coisa que abriu de um jeito que ninguém esperava. Tanto que treinando com ele, eu perguntei, falei, pô, Robertão, você imaginou que um dia chegar nesse nível eu nunca imaginei, cara. Eu fiz um negócio porque eu gostava mesmo, independente se ganhar 5, ou ganhar 2, ou ganhar 10, eu fiz porque era o que eu gostava de fazer, cara. Eu falei, pô, então você gostou de fazer a coisa certa. Porque... E aí você vê que, assim, né, tá dentro do nosso tema, porque a questão do exercício físico, etc., é até em relação não só ao idoso, mas a nós. A nós, para a nossa qualidade de vida futura, né? Pra gente chegar lá, e foi realmente o que foi o que eu mais pude aprender. Você falou dos japoneses, dos chineses, faz Tai Chi Chuan, você pega fazendo Tai Chi Chuan, é só chinês de idade, cara. Entendi. Não tem jovem fazendo Tai Chi Chuan, mas eles começam muito cedo. E aí você pega um chinês que faz Tai Chi Chuan, o cara põe o pé no chão, o cara senta sem precisar de uma cadeira, o cara consegue fazer uma flexão de braço, porque o cara está ativo. Ele não parou de fazer atividade física. Legal. Ele tem uma flexibilidade legal, ele tem uma mobilidade legal. Por isso que o oriental acaba vivendo mais que o ocidental. Cara. Verdade. Pô, André, e para finalizar, né, na verdade, primeiro a gente agradece muito demais por você ter vindo. Puxa, aprendi muito, muito mesmo. Me trouxe muitas reflexões para minha vida, muitas coisas realmente que eu paro e penso, enquanto que precisamos melhorar. E foi realmente o que eu mais aprendi. Precisamos fazer agora para chegar lá na frente, estar melhor. Mas não é para chegar, lógico que todo mundo sabe para chegar, mas é porque é difícil você começar a criar um hábito lá na frente. Esse é o desafio. Mas, viu, a gente fala dessa questão do para frente, né? É pro agora. É pro agora. Para você mudar agora. Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, cara. Querem tudo para ontem. É verdade. O grande segredo para você conseguir manter uma atividade física regular na sua vida não é pensar no agora. É pensar no daqui 6 meses como eu vou estar. Pô, 6 meses eu tô legal? Pô, tô melhor do que os outros. Pô, mais 6 meses. E aí vai de pouquinho em pouquinho. Vai chegar uma hora que você não vai estar pensando mais num prazo. Vai virar pro resto da vida, cara, porque virou hábito. E tudo que vira hábito, dificilmente você perde esse hábito. Sim. Andrezão, 2 meses, dá para chegar bem até dezembro, chepado na praia? Sendo honesto, não. Eu já perdi um monte de aluno, cara. Eu perco aluno porque
Eu perco aluno porque eu falo a real, cara. O cara vier com esse papo fala, meu, desculpa, em 2 meses você não vai dá nenhum. Ele quer estar chapado em quê, velho? Deixa o Jô ouvir esse episódio, ele vai ver o chapado que ele vai tomar. Não, mas é para as outras pessoas que é, meu, puxa, mas daqui a dá maioria tempo. das pessoas mais leigas vem com esse papo. Pô, eu preciso em 2 meses tá bem. Desculpa. Cara, voando. não Jejum vou pegar intermitente. O seu dinheiro porque eu não vou conseguir fazer isso. E duvido que qualquer outro profissional faça. Então, honestidade, cara, não pensa nesses 2 meses, pensa no outro ano. É isso aí. Porque pro seu corpo se adaptar... No carnaval dá. No carnaval já dá um pouquinho mais. Mas pro seu corpo começar a se adaptar a uma mudança, cara, é uns 6 meses. 6 meses. A minha meta é ser campeão do UFC até 2026. E aí a coisa vai vai crescendo. Nessa crescente. Legal. Cara. E para fechar, pode falar. Eu queria só agradecer, você, né, depois você vai fazer o encerramento, mas assim, você foi aquela pessoa que eu perguntei se você toparia, você nem pensou, acho que deve estar arrependido, mas de maneira nenhuma. Ótimo, porque, né, esse cara é louco, né, tipo, as pessoas que estão vindo aqui, acho que elas falam assim, esse cara é doido, vamos lá ajudar ele, mas eu queria te agradecer, assim, do fundo do meu coração, e eu queria deixar público, assim, que eu sempre falei isso em casa, né? Que eu não tinha só um pai, eu tinha 4 pais. Então, assim, o seu pai foi como um pai para mim, de verdade. Ele me ajudou muito. Não em questão financeira, não, mas assim, em conhecimento, em valores, que completaram os valores que meu pai tinha me ensinado. Eu tenho um carinho enorme pela sua família e, assim, eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. E, assim, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. E o Pablo vai fazer o encerramento final e vai te dar a palavra. Mas, assim, muito obrigado. Vocês têm um carinho muito especial. Eu tenho um carinho muito especial por vocês e vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Eu agradeço muito também, André. Que história, parabéns pela sua história de vida. Obrigado. Pelos ensinamentos que você nos concedeu para a gente hoje. A gente vê que todo mundo, toda pessoa por trás tem uma história, momentos bons, momentos desafiadores. Mas isso que me trouxe hoje, foi que nem eu falei para você, o importante de você sempre olhar lá na frente, né? As experiências que você trouxe da sua vida. E André, deixa uma última mensagem para as pessoas aqui, qual é a mensagem que você poderia deixar para elas, no seu ramo de atuação, na sua vida, ou para chegar em um determinado momento mais tranquilo, na terceira idade, para a gente fechar em questão esse episódio. E também deixar os seus contatos, etc. Exatamente. A gente vai colocar ali na bio e tal, tudo, mas... Com certeza. Cara, agradeço o convite. O Leandro é uma pessoa muito querida em casa, não tinha como não aceitar esse desafio. Até porque eu gosto de desafio. Trabalhar com quem já treina ou já é forte é muito fácil, cara. Para mim ter um know-how legal, saber o que eu sei fazer, eu preciso de pessoas que nunca treinaram. Que estão vindo de baixo mesmo, porque eu consigo montar uma base sustentável e através dessa base fazer a pessoa crescer. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar te treinando, estar convivendo mais com uma pessoa que meu pai sempre gostou muito, sempre falou muito bem. Eu agradeço também o carinho que você tem pela nossa família, é recíproco, você sabe disso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar tentando passar um pouquinho mais do que eu aprendi e do que eu sei. A dica principal, cara, é não parem, se mexam, pratiquem algum tipo de atividade física. Evitem ficar muito tempo sentado, se você puder pegar uma escada, pega a escada em vez de elevador. Se você puder fazer uma atividade física, independente de qual seja, se movimentem, cara. O corpo foi feito para ser movimentado, para se mexer. Tem um ditado japonês que é muito legal e diz muito sobre isso. A porta, a maçaneta, até gaguejei. De uma porta, quanto mais você abre e fecha ela, mais fica fácil de abrir e fechar. Quanto mais você deixa ela fechada, mais emperrada ela vai ficar. O nosso corpo é assim, cara. Quanto menos você mexe, mais duro ele vai se tornar. Então, mais difícil vai ser você esticar uma perna, levantar de uma cadeira. Quanto mais você se manter ativo, melhor vai ser para o seu corpo físico e para o seu corpo mental, para a sua mente. Porque toda vez que eu faço uma caminhadinha de 10, 15 minutos, oxigenou o cérebro, fluiu o sangue. Você já está pensando mais fácil, você já está começando a ter a liberação de hormônios que vão te trazer aquela sensação de prazer, sensação de realização. E em relação
aos pais assim, cara, na verdade eu fiz o que eu achei que deveria fazer por gratidão, cara. Eu já vou me emocionar. Para poder retribuir o que eles me fizeram. Até peço desculpa aí, não era para acontecer. Mas a principal é isso, cara. Seja grato aos seus pais. O que vocês puderem fazer para ajudar eles, façam. E mantenham o corpo ativo, cara. Atividade física. Independente de qual for. Se movimentem, cara. É a principal dica que eu posso dar para alguém. Se movimenta. Faz alguma coisa. Não fica parado. Se ficar parado, vai ter problema mais para frente, cara. Piores, né? Porque problema vai ter sempre, né? Piores vai ter sempre. Mas se você conseguir se manter ativo, seus problemas vão ser menores. É isso. Seria isso. Legal. Obrigado. Fechou. Agradeço. Valeu. Para o próximo episódio. Pela paciência. Aqui, ó, e agradeço. Soquinho, na moral. E fechamos aqui. Um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu, um abraço.